Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Robson do canal Evangelho Sublime. Sempre a gente fazendo comentário, compartilhando a nossa vivência do dia a dia, os nossos embates cristãos, as nossas dúvidas. É sempre uma reflexão nova, um pensamento novo. Bem, e hoje eu quero começar falando sobre algo que repercutiu bastante durante esse mês, essa semana aí, de uma ministração de uma pregadora, né, que ministrou no Gideões Missionário e trouxe um conteúdo que chegou a furar a bolha gospel. Eu quero que você escute aqui comigo isso agora e depois vamos fazer uns comentários. Eu quero também ouvir a tua opinião, ler a tua opinião, né, aqui nos comentários abaixo. Então vamos ouvir o vídeo. Você, creio que você já sabe, mas vamos ouvir aqui pra gente comentar. Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar a tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! Bom, esse aqui foi pelo menos a parte em que eu vi que mais repercutiu, né? Teve uns trechos maiores, outros momentos que repercutiu bastante também, mas o que eu percebi é que esse trecho repercutiu mais. Enfim, mas do modo geral, tudo o que ela disse repercutiu bastante, né? E o que eu estava fazendo ali? Eu estava trazendo uma denúncia, né, sobre algumas mulheres que vivem um sistema aí, né, complicado, a qual o marido oprime a esposa e assim por diante, e daí para pior, né? Por que repercutiu tanto, será? Isso que ela mencionou, essa denúncia, principalmente vamos pensar aqui que ela está falando do meio religioso, né? Vou usar esse termo religioso para abranger o máximo de segmentos possível, né? Porque isso não se distingue simplesmente por uma questão religiosa no sentido evangélico ou no sentido católico ou até as vertentes evangélicas, né? Enfim, então vamos usar esse termo religioso que acho que define melhor para a gente abranger o máximo possível. Bom, de que forma eu observo toda essa questão? Eu, como simplesmente um cristão que ama as escrituras, que tem a sua vivência, sua vida, sua rotina na igreja, com a família, assim por diante, anos aí dentro do ministério servindo e vendo tudo o que acontece ao nosso redor, né? Bom, primeiro, eu creio que repercutiu muito pelo fato de que é uma verdade, tá? Ainda que eu vi muitos comentários se opondo a toda essa denúncia que ela fez, e eu acho muito estranho, sinceramente, a gente se opor a algo tão grave. E ele é um fato que não tem como a gente dizer que não existe, não tem como a gente falar que não existe. Eu tenho certeza que se você não viu, alguém próximo você viu ou viveu. Mas a questão é que é um fato, é um problema, uma dificuldade que nós temos no mundo, não só dentro do sistema religioso, mas no mundo inteiro, né? Obviamente que a gente deve se espantar quando no meio religioso, ao qual a gente conhece é Cristo, a gente tem o entendimento das Escrituras e continua agindo dessa forma a qual ela denuncia ali, né, que é oprimindo a mulher, maltratando a mulher, tratando a mulher como algo inferior e assim por diante, daí para pior, como eu mencionei, a gente precisa ter um alerta. Esse alerta tem que acender, porque lá, para quem não conhece a Cristo, a gente não espera menos que isso, né? O mundo jaz no maligno, mas a gente que conhece a Cristo, é redimido por Ele, os sinais eles se dão no dia a dia, e principalmente dentro da família. Então, essa é uma realidade que não tem como a gente questionar, é um fato que não tem como questionar. E o que me deixa muito triste e muito preocupado é quando a gente politiza isso, quando a gente trata isso como uma pauta de uma ideologia e não como algo que tem a ver com o cristianismo. Sabe? Acho que a gente tem que sair desse lugar de politizar, de dividir tudo o que a gente está fazendo esses últimos tempos, agora chegando às eleições de novo. A gente está misturando muito o evangelho com a política como se fosse equivalente, igualando o evangelho a uma ideologia, a um sistema terreno, humano e assim por diante, partidário. E aqui a gente acaba corrompendo tudo que Cristo nos ensinou, tudo que ele fala acerca do evangelho. O evangelho, os ensinamentos de Cristo está muito além, muito acima de uma ideologia humana. É algo que sobressai tudo isso. Então, o primeiro erro que a maioria das pessoas comete, que eu percebo, nesse momento que a gente está, é igualar.
E a gente então, qualquer discurso, qualquer denúncia que de alguma forma possa parecer, mesmo que de longe, que está vinculado a algum tipo de ideologia política, a gente já não, isso aqui é de tal eu não aceito, isso aqui é de tal eu não aceito. A gente tem que esquecer todo esse estereótipo e essa divisão política e tudo isso que nós temos visto para a gente se agarrar às escrituras. A gente se agarrar ao que o texto diz, ao que nós entendemos de Cristo. E de fato, o que Paulo nos diz? O que Paulo diz para o marido? Para a gente tratar a mulher como o vaso mais frágil. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, a gente está disposto a dar vida por ela. Então um homem que oprime, que maltrata, que enfim faz tantas coisas ruins para a mulher, de fato não está sendo Cristo. De fato não entendeu o que as escrituras dizem. De fato não viveu uma transformação de dentro para fora do evangelho. E obviamente que tudo isso acarreta coisas muito preocupantes, que a gente está falando de crime. Então a gente não pode misturar isso, a gente tem que entender o que é legítimo do evangelho e o que é simplesmente uma ideologia e viver a partir de Cristo e não a partir dessas coisas. Então o primeiro ponto que eu quero levantar é isso, por favor, vamos se agarrar a Cristo? Vamos se agarrar ao evangelho? Mesmo que pareça que eu sou não sei o que lá, mas se esse é o que o evangelho fala, eu vou falar. Porque Cristo foi perseguido, foi morto justamente por causa do seu discurso, do que ele falava, que não concordavam com ele e mataram ele. Eu não fico me agarrando a esses tipos de estereótipos e essas coisas terrenas e que nos dividem, que nos separam. O próprio Billy Graham disse, quando quiseram misturar ele com a política, com todo esse sistema, ele falou, eu não vou me rebaixar. Então a gente está se rebaixando a um nível assim, olha, sinceramente, é muito difícil, muito triste observar tudo isso. O evangelho é algo muito além. As escrituras é algo que vai muito além, o que vai redimir o mundo, o que vai salvar as pessoas é Cristo. O evangelho não é uma ideologia humana, mas é Cristo. E não existe, já deixando claro, nenhum tipo de ideologia que se compare ao evangelho. Não existe. Se agarra ao evangelho que está tudo certo. Óbvio que você deve exercer a sua cidadania, ir lá e votar em quem você quiser. Cara, mas isso é muito inferior ao que as escrituras dizem. Isso é muito inferior à nossa vivência do evangelho. Então, diante de tudo isso que ela falou, as pessoas que se opuseram às afirmações dela levaram para esse lado. E isso é uma pena muito grande. E o meu apelo fica principalmente para os homens. Nós, como homens aqui, de verdade, não macho, mas homens, nós precisamos trazer Cristo. O homem espiritual verdadeiro, ele traz Cristo, ele representa Cristo para sua família, para sua sociedade, onde ele está. Ele não fica pensando em qualquer outra coisa que não seja Cristo. Sabe? E essa denúncia vem por uma mulher, não era menos de se esperar, né? As mulheres estão sofrendo, estão vendo, ela faz parte desse meio, com certeza viu muita coisa, com certeza talvez viu muita coisa. Agora, sabe o que precisa de fato? Um homem se levantar. Nós, como homem, se levantar e redimir as mulheres. Porque a mulher, ela vai se submeter ao amor do homem. Ela não vai se submeter ao comando autoritário do homem, e não é isso que as escrituras dizem. Quando diz para a mulher honrar o seu marido, é um marido que é a imagem e semelhança de Cristo, que é um marido que dá a vida por ela. Então não tem sacrifício e esforço nenhum para ela se submeter a esse homem, porque aqui é uma submissão genuína, não por obrigação ou imposição. Assim como no princípio que Deus criou o homem, depois a mulher, o homem olhou para a mulher e disse, essa carne da minha carne, osso dos meus ossos. Falou o quê? Nós somos um. Então essa mulher entende que ela é um com o homem entende que ele é um com a mulher. Que a diferença dos dois representa a nossa humanidade por completo. Representa quem nós somos em Deus por completo. Então, que nós possamos ter esse coração. Que nós possamos ter essa mente, olhar para Cristo. E eu faço um apelo aqui, homens. Vamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos transforme de dentro para fora. Mulheres, continue orando pela gente, ore pelos homens, porque tem muitos homens de Deus se levantando, tem muitos homens de Deus, apesar de ter muito crápula, assim que existe muita mulher também que não ajuda, ao redor tem muitos homens de Deus. Então vamos viver a partir disso e crer na transformação do Evangelho. E vamos parar de nos agarrar principalmente em sistemas ideológicos, políticos, e se abraçar ao Evangelho. Esse é o meu apelo, que é isso que vai transformar nossas vidas. Então, fica aqui só uma reflexão rápida. Óbvio que eu teria muito mais para falar, mas eu não quero fazer um vídeo muito longo. O meu apelo diante disso, então, cara, não misture pauta ideológica com o evangelho. Tá? O evangelho está muito acima. Segunda coisa, homens, vamos levantar a bandeira do verdadeiro cristão, vamos nos posicionar como verdadeiros filhos de Deus, com amor,
com graça, com comunhão, com as virtudes de Deus sendo reveladas através de nós, porque nós somos a referência de transformação. Começa por nós, começa pelo homem. E se nós juntos olharmos para tudo isso, a gente vai redimir as mulheres e as mulheres vão nos redimir, um vai redimir o outro, um vai ser aquilo que completa o outro. E essa é a essência do Evangelho. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa aqui o teu comentário aqui embaixo, o que você pensa, o que você acha sobre isso. Qual é a maneira que você tem observado toda essa realidade? E vamos juntos orar e permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa mente e o nosso coração para a glória de Deus. E antes que eu me esqueça, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe se você gostou, comente. Nós temos outros vídeos, assista outros vídeos, outras temáticas, a qual eu estou compartilhando ali, que é uma vivência do dia a dia, não tem nada assim extraordinário, mas é algo que faz parte do teu cotidiano, do meu cotidiano. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.